A física militar é devastadora para o ambiente urbano. Um projétil de artilharia ou um míssil que erra o monstro e atinge a fachada de um prédio comercial gera uma chuva de estilhaços de aço e vidro que viajam a velocidades supersônicas. Esses fragmentos funcionam exatamente como uma granada de fragmentação gigante. Eles cortam postes, perfuram carros de lado a lado e podem decepar os membros de um ser humano que esteja a 200 metros de distância do ponto de impacto original. Se você estiver na rua errada quando um bombardeio de caça começar, você será dilacerado pela onda de choque cinética da explosão, que tem força suficiente para liquefazer os seus tímpanos e descolar os seus órgãos internos da parede abdominal pelo simples deslocamento de ar. Mas a verdadeira sentença de morte coletiva vem quando o alto escalão militar percebe que o monstro é virtualmente imune ao armamento convencional. Conforme a madrugada avança e todas as tentativas de abater a criatura com munição tradicional falham miseravelmente, o relógio estratégico chega ao ponto de não retorno. O governo americano aciona a fase final do protocolo de quarentena, a destruição total da área afetada. Eles não vão enviar equipes de busca de apartamento em apartamento, eles simplesmente tomam a decisão burocrática e utilitária de apagar Manhattan do mapa para soterrar a criatura e seus parasitas sob milhões de toneladas de escombros radioativos ou térmicos. Quando as sirenes do protocolo martelo cadente começam a ecoar pelo céu enfumaçado da cidade, não há mais para onde correr. Os bombardeiros estratégicos de alta altitude liberam uma carga maciça de ogivas pesadas sobre toda a extensão da ilha. Se você passou a noite inteira lutando contra a física dos desabamentos, correndo de monstros menores, escapando de nuvens de amianto e sobrevivendo contra todas as probabilidades biológicas, a sua recompensa final será ser instantaneamente desintegrado por uma explosão térmica que vai elevar a temperatura ambiente da cidade a milhares de graus em uma fração de milissegundo. Você vira poeira, junto com os prédios, com os carros e com os sonhos de salvação. Você se torna um número ocultado em um relatório confidencial de segurança nacional. Ao analisarmos o desastre de Cloverfield através das lentes realistas do critério zero, nós somos forçados a encarar uma conclusão extremamente desconfortável sobre a nossa própria existência e a nossa arrogância como espécie dominante. Nós passamos séculos construindo metrópoles gigantescas, arranha-céus de vidro que desafiam os céus, sistemas complexos de transporte subterrâneo e redes de comunicação instantânea. Nós nos cercamos de uma ilusão de segurança absoluta, acreditando que a engenharia urbana nos protege de qualquer ameaça externa. Mas no momento em que a biologia da Terra, ou do espaço, decide colocar um predador real no topo da cadeia alimentar, toda essa infraestrutura que criamos para nos proteger se volta contra nós, transformando-se em uma ratoeira gigante e inescapável. A cidade não te protege, ela te esmaga. Os túneis não te escondem, eles te encurralam com parasitas. O exército não te salva, ele te cerca para garantir que você morra no lugar certo sem contaminar o resto do sistema. Em um cenário como o de Cloverfield, o ser humano comum percebe de forma violenta que a sua vida não tem um arco narrativo dramático com final feliz. Nós somos criaturas frágeis, feitas de água, músculos e ossos que dependem de uma atmosfera limpa e de uma temperatura regulada para continuar funcionando. Perto de forças cinéticas daquela magnitude, o nosso valor individual cai para zero. Você não morre de forma poética defendendo quem você ama, você morre porque o ar ficou saturado de cimento pó, porque uma lasca de metal cruzou a avenida a 1000 km/h, ou porque uma decisão política em Washington determinou que o seu quarteirão precisava ser bombardeado pelo bem maior da nação. O filme foca na câmera porque o cinema precisa de uma história para vender, mas a realidade do chão seria o silêncio repentino de milhares de vidas sendo apagadas pelo simples peso de um ecossistema hostil que acabou de invadir a sua casa. A fantasia do heroísmo urbano morre quando o concreto começa a chover. E você? Qual seria o seu plano desesperado e provavelmente inútil para tentar cruzar os rios e sair de Manhattan antes que o exército acionasse o protocolo martelo cadente e transformasse tudo em cinzas? Você tentaria nadar pelos canais poluídos, arriscaria se esconder nos esgotos profundos ou aceitaria o seu destino assistindo ao show do fim do mundo do topo de um prédio? Deixe a sua teoria de sobrevivência impossível aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal se você quiser continuar analisando os cenários mais brutais, realistas e aterrorizantes da ficção com o critério zero, e a gente se vê no próximo colapso sistêmico. Até lá! Mas digamos que você deu um golpe de sorte monumental. Você estava usando uma máscara, ou cobriu o rosto com a camisa a tempo, conseguiu escapar da onda de poeira letal e tomou o que a maioria das pessoas consideraria a decisão mais lógica do mundo. Você buscou abrigo dentro do subsolo, correndo para o sistema de metrô da cidade de Nova York.
Afinal, lá embaixo existem paredes de contenção espessas, túneis fortificados e você teoricamente estaria longe dos pés gigantescos do monstro principal e dos destroços que caem do céu. Parece o plano perfeito para esperar o resgate, certo? Errado. É exatamente aí que começa o segundo e mais aterrorizante pilar de Cloverfield, um horror biológico que transforma o subsolo em um abatedouro fechado, os parasitas. O monstro que atacou a cidade não veio para destruir o mundo por maldade, ele é uma criatura marinha jovem, desorientada e completamente em pânico. E, devido à sua biologia de águas profundas, o corpo dele serve como hospedeiro para milhares de criaturas parasitas macroscópicas. São artrópodes gigantescos, do tamanho de cães de grande porte, extremamente ágeis, violentos e dotados de múltiplas pernas articuladas que permitem que eles escalem paredes e tetos com velocidade assustadora. Conforme o monstro se choca contra os prédios e se debate contra as forças militares, esses parasitas caem do seu corpo a centenas, espalhando-se pelas ruas. E qual é o comportamento natural de um artrópode de águas profundas que acabou de ser jogado sob a luz do sol e o calor de explosões na superfície? Eles fogem desesperadamente para locais escuros, frios e úmidos. Eles correm direto para dentro dos prédios abandonados, bueiros, e principalmente, para os túneis do metrô. No segundo em que você desce aquelas escadas achando que encontrou a salvação, você está entrando voluntariamente no território de caça deles. No escuro absoluto do subsolo, onde as luzes falharam e o ar cheira a ferrugem e esgoto, esses parasitas utilizam sensores térmicos e de vibração para caçar. Eles atacam em bandos, saltando das paredes diretamente sobre os civis. Suas mandíbulas conseguem rasgar carne e quebrar ossos humanos com uma facilidade deprimente. Mas o verdadeiro horror de cruzar o caminho de um parasita não está na violência do ataque físico ou na dor dos ferimentos. O verdadeiro horror está escondido na química da saliva deles. A biologia desses parasitas desenvolveu uma toxina celular extremamente concentrada, projetada para subjugar presas ou combater tecidos de megafauna nas profundezas do oceano. Se você for apenas arranhado ou sofrer uma mordida superficial e conseguir escapar do bando de artrópodes, correndo pelos túneis com a ajuda de uma lanterna, você pode achar que sobreviveu ao pior. Mas a contagem regressiva para o seu colapso biológico definitivo já começou na sua corrente sanguínea. O veneno introduzido na sua carne começa a agir de forma sistêmica em menos de 40 minutos. A toxina causa uma reação química bizarra nas membranas das suas células vermelhas e nos seus vasos sanguíneos, gerando uma pressão inflamatória hidrostática interna absolutamente avassaladora. De forma simples, o seu corpo começa a acumular gases e fluidos em uma velocidade muito maior do que o seu sistema linfático consegue drenar. Os primeiros sintomas parecem uma forte reação alérgica, sua pele queima, seus músculos travam e a sua respiração fica curta. Mas em poucos minutos, a situação evolui para um cenário grotesco de filme de terror corporal. Os capilares dos seus olhos estouram, fazendo com que você comece a chorar sangue puro. O tecido da sua pele começa a inflar e a esticar devido à pressão dos gases acumulados no tecido subcutâneo. Seus órgãos internos entram em falência múltipla conforme as artérias principais começam a vazar. Quando a pressão interna atinge o ponto crítico de saturação, as paredes celulares do seu abdômen e do seu tórax simplesmente não aguentam mais e se rompem violentamente. Você colapsa e morre no chão de concreto do metrô, tendo seus órgãos liquefeitos e expandidos de dentro para fora, sem qualquer chance de tratamento, antídoto ou intervenção médica. No universo de Cloverfield, a biologia da criatura é um vírus macroscópico que purga a presença humana de qualquer ambiente fechado. Vamos assumir, por pura diversão estatística, que você seja o indivíduo mais sortudo da história da humanidade. Você evitou a nuvem de poeira tóxica nas ruas, não desceu para os túneis do metrô infestados de parasitas e conseguiu se manter em movimento pela superfície, navegando com cuidado pelos becos e evitando as avenidas principais onde o monstro está destruindo tudo. Você consegue chegar perto de uma das pontes de Nova York ou de um dos heliportos improvisados estabelecidos pelas autoridades. Você finalmente vê o uniforme dos soldados americanos e sente aquela onda de alívio e esperança, acreditando que a civilização e a tecnologia vão te tirar dali. É exatamente aqui que o seu plano desmorona sob o peso do terceiro pilar da nossa análise, a realidade da doutrina militar de contenção absoluta de danos e o protocolo conhecido como martelo cadente. No segundo em que uma ameaça biológica de escala planetária surge no coração de uma das maiores metrópoles do mundo, a prioridade máxima do alto comando das Forças Armadas deixa de ser, de forma imediata, o resgate individual de civis. O objetivo principal do exército passa a ser uma palavra muito mais fria e calculista: contenção.
O governo e os generais sabem que se aquela criatura, ou os milhares de parasitas que ela carrega, escaparem da ilha de Manhattan e cruzarem para o continente, a contaminação e a destruição podem se espalhar por todo o território nacional, gerando um colapso civilizatório irreversível. Portanto, a ilha inteira é isolada e tratada não como uma cidade cheia de cidadãos assustados, mas sim como uma zona de quarentena biológica quente e altamente hostil. No segundo em que você tenta se aproximar de uma zona de evacuação, você percebe que o exército não está ali para fazer triagem suave. Eles estão disparando armas pesadas, tanques de guerra lançando obuses de artilharia, infantaria utilizando metralhadoras de calibre 50 e caças disparando mísseis guiados por laser contra a criatura no meio das ruas. O fogo cruzado é uma barreira intransponível para um ser feito de carne e osso. Imagine que você está em uma festa de despedida no topo de um prédio luxuoso em Nova York. Você está cercado de amigos, rindo, bebendo e gravando momentos idiotas no celular. De repente, a luz acaba. O chão treme com uma violência que te joga contra a parede, como se a terra estivesse se partindo ao meio em um terremoto devastador. O pânico se instala instantaneamente. Você e uma multidão histérica correm em direção às escadas, descendo 30 andares no escuro, ouvindo explosões ecoando do lado de fora. Ao pisar no asfalto da rua, no meio da fumaça e do calor, algo cruza o céu e colide contra o chão a poucos metros de você. É a cabeça da Estátua da Liberdade, arrancada, amassada e destruída como se fosse uma lata de refrigerante barata. O céu fica completamente coberto por uma névoa cinzenta e escura, e um rugido que parece vir das profundezas do próprio inferno ecoa entre os arranha-céus, fazendo seus dentes vibrarem dentro da boca. Você olha para cima, entre as frestas dos prédios em chamas, e percebe a silhueta de uma criatura colossal se movendo. O que você faz? No cinema, os protagonistas têm a sorte inexplicável de correr quilômetros, entrar no epicentro do caos, cruzar pontes caindo, resgatar pessoas em edifícios tombados e ainda sobreviver para deixar a fita gravada. Mas aqui no canal, nós trabalhamos com a física real e com o realismo cirúrgico. A verdade nua e crua é que, se você estivesse no nível do chão durante os eventos de Cloverfield, a sua chance de sobrevivência seria rigorosamente zero. Você não seria o herói destemido segurando a câmera. Você seria apenas uma das milhares de vítimas invisíveis e sem nome que morreriam sufocadas, esmagadas ou caçadas nos primeiros 30 minutos do ataque. Neste vídeo, nós vamos analisar o cenário sob o manto do critério zero e destrinchar os fatores biológicos, físicos, urbanos e militares que garantiriam a sua morte no meio da destruição total de Manhattan. Prepare o estômago, porque o horror desse universo é infinitamente pior do que apenas o tamanho do monstro. Para começar a entender o seu colapso imediato nesse cenário apocalíptico, nós precisamos falar sobre o perigo mais letal e invisível que a mídia, o cinema e as histórias de ficção decidiram ignorar: a física e a química do desabamento em massa dentro de uma metrópole. Quando uma criatura daquele tamanho, com mais de 100 metros de altura e milhares de toneladas, colide contra arranha-céus de concreto, aço e vidro, a destruição não gera apenas pedaços de pedra caindo de forma limpa na calçada. Ela gera uma imensa onda de choque e uma nuvem piroclástica de poeira pulverizada extremamente densa e tóxica. No exato segundo em que os primeiros prédios começam a ruir e a ser rasgados pelas garras da criatura, uma parede colossal de poeira avança pelas avenidas a uma velocidade impressionante, engolindo quarteirões inteiros em segundos. Se você for pego por essa nuvem na rua, a sua linha de sobrevivência acaba ali. Essa poeira não é sujeira comum de terra. Ela é composta por partículas microscópicas de amianto, fibra de vidro moída, cimento alcalino altamente corrosivo, chumbo de fiações antigas e poeira de silício. No momento em que você tenta correr e, inevitavelmente, respira de forma ofegante pelo pânico, essas partículas entram nas suas vias aéreas. Ao entrarem em contato com a umidade natural da sua garganta e dos seus pulmões, o cimento em pó e a silício reagem 4 vezes mais rápido, endurecendo e criando uma espécie de massa espessa, uma crosta que bloqueia os seus alvéolos pulmonares. Você começa a sufocar de dentro para fora, tossindo sangue enquanto seu tecido pulmonar é rasgado internamente pelos fragmentos de vidro microscópicos que você acabou de inalar. Além disso, as suas córneas seriam severamente arranhadas e queimadas pela alcalinidade do cimento, te deixando completamente cego no meio do breu, do pânico e do barulho ensurdecedor. Você morreria pisoteado pela multidão ou sufocado no asfalto quente antes mesmo de conseguir focar os olhos e ver a silhueta real da criatura que causou tudo isso. A escala da destruição urbana é um moedor de carne biológico.